Outro é de uma rede muito famosa. Quem mexe com machine learning deve conhecer, que é a Iolo, que é uma rede que ela trabalha para detecção de objetos em imagens e vídeos. E eu vou falar um pouquinho sobre GANs, que eu acho que é interessante porque é uma coisa que está em alta já há um tempo e eu acredito que vai passar um bom tempo em alta, que no caso é rede generativa. Eu vou mostrar uma bem simples para vocês, não vai ser nada muito complexo, mas eu acredito que já vai dar um impulso para quem quer se aprofundar um pouco mais. Quem já conhece, eu acho que é legal, né? Rever alguns conceitos. Eu acho que nunca é demais rever conceito, até porque a gente vai perdendo alguns detalhes. E para quem nunca viu, vai ser bom ter essa primeira oportunidade. Aí esperar mais uns 3 minutinhos. 7h15 a gente começa, que aí eu acho que dá tempo de chegar mais alguém. Pronto, eu acredito que já dá para a gente começar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Alguém aqui já mexeu no Colab? Deixa eu abrir o chat. No Google Colab? Pronto. Beleza. Então já teve gente que já mexeu. Davi não mexeu. Certo. Esses códigos que eu vou mostrar aqui, eles funcionam no Colab também, certo? Mas aqui eu vou rodar na minha máquina mesmo. Beleza? Mas tudo que está aqui escrito, vocês podem colocar no Colab sem problema nenhum. Aí, se vocês quiserem, eu dou um tempo para vocês copiarem, ou então depois daqui eu posso compartilhar com vocês os códigos. E é isso. Deixa eu compartilhar aqui. Ó. Pronto. Eu vou começar mostrando para vocês um código que ele é bem simples, certo? Mas o que ele faz é muito potente. Isso é o Google Colab.
É, o que é que esse código faz? Aqui eu posso colocar um vídeo, certo? Esse código ele funciona também com link de YouTube. Só que quando eu rodei da última vez, tinha dado um problema. Aí eu preferi baixar o vídeo e mostrar para vocês com o vídeo baixado, certo? Então, a Ultralytics é uma empresa que ela trabalha com a Iolo. Iolo é uma rede que ela. Alguém conhece Iolo? Sim, é Python. Tudo que eu vou mostrar para vocês é Python. A Iolo, ela é um acrônimo para You Only Look Once. Vou escrever até aqui no chat. Ou seja, é basicamente como se você só precisa ver uma vez. Essa rede trabalha com o quê? Ela cria grids, certo? Na imagem ou no vídeo, e ela tenta fazer classificação, reconhecimento de objetos nessa imagem. Então ela vai reduzindo esses grids e vai tentando identificar pelas bordas o objeto que está nela. Para vocês verem como esse código é simples, eu vou descer aqui bem rápido e vou mostrar para vocês, ó. A gente só está usando 4 células do Colab, certo? Isso aqui a gente chama de notebook, é do Jupyter Notebook. Então, o que é que a gente tem? Aqui em cima a gente tem para importar as bibliotecas. Aí a gente carrega o modelo aqui. É um modelo já pré-treinado, a gente não precisa treinar, é literalmente só para usar. É o que a gente chama de inferência. O caminho para a gente pegar o vídeo. E esse comando aqui é para a gente conseguir pegar o vídeo e transformar ele em uma variável, certo? As informações do vídeo. Aqui a gente consegue rodar os frames do vídeo e a cada frame a gente vai detectando os objetos que estão nele, certo? Então, ele carrega a imagem, ele verifica onde é que está cada objeto que ele identificou e ele transforma isso numa imagem com a classificação, certo? Dá para ver que aqui é um código bem simples mesmo. Eu vou rodar agora para vocês. Ele roda rápido também, então é bem tranquilo. Inferência é sempre bem rápido. Ah, pera, talvez ele vai abrir uma janela. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver. Não, não vai dar para vocês verem. Eu vou compartilhar a janela. Só um instante. É porque, ó, a janela não, vou compartilhar a tela do meu monitor. Deixa eu colocar aqui. Vou trocar aqui para tela do monitor. Tela inteira tá aqui. Pronto. Se vocês não verem, vocês me avisam, beleza? Vou colocar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Pronto, vocês estão conseguindo ver, né? Sim, sim. Esse, perfeito. Esse vídeo que vocês estão vendo, ele é o quê? Ele pega cada frame do vídeo e vai tentando fazer a classificação das coisas para cada objeto que ele vai identificando. A gente consegue determinar a quantidade de objetos. Aqui, se não me engano, ele está tentando pegar o máximo de objetos possível. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que ele consegue pegar aqui alguns. Vai ter erros, certo? Não é perfeita, mas no geral ela funciona muito bem. Ó, por exemplo, até perguntar um negócio para vocês. Por que que ela identifica esse carro aqui como uma moto? Se você não treinar seu modelo com um carro de Fórmula 1, identificando ele como um carro, ele vai tentar pegar o mais próximo daquilo, certo? É, tem isso também. O que o Átila comentou aqui, vai na questão da medida da tolerância dele também. Pois é, tipo assim, a gente precisa, se a gente tem vários dados, a gente vai conseguir resultados melhores, mas não sempre. Mas se nossa base for boa, a tendência é que a gente consiga resultados melhores.
Esse carro, como a gente consegue ver, ele é mais perto do carro tradicional. Então é muito mais fácil a rede classificar como um carro de verdade. Mas já um carro de Fórmula 1, provavelmente o que é que a gente consegue pensar? O carro de Fórmula 1 não foi usado nas imagens de treino para poder fazer essa classificação. Então a tendência é que ele erre. E ele tente aproximar com o que parece mais. Nesse vídeo tem até alguns momentos em que ele identifica o carro de Fórmula 1 como um avião, por conta do aerofólio. Então, pode acontecer essas coisas, ter alguns erros, mas no geral ela tem um resultado muito bom, certo? Sim, a Iolo é uma rede neural, é uma arquitetura própria. É, se vocês forem no site da Ultralytics, lá tem as características da rede, como rodar ela e tal. Ah, peraí. Ó, ele não fecha. Eu criei esse código aqui embaixo só para ele poder interromper. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Porque ele não foi feito para terminar no meio. Tá aqui. As bibliotecas que a gente está usando é a Iolo, a própria Iolo, da Ultralytics, certo? A CV2 e a OS do sistema, que é só para poder pegar a pasta que a gente está rodando. Que aí facilita. A gente não precisa usar o caminho absoluto escrito, né? A gente pode escrever só uma parte do caminho, que no caso aqui é só o arquivo, e a pasta que a gente está rodando. Então, é melhor. Vem cá, qual que é a diferença da YOLO para CV2? O que, que as duas estão Ah, fazendo aí? pronto. A CV2 é uma biblioteca de visão computacional, certo? E a Iolo é uma rede neural. A Iolo já é uma rede neural. Então, o que que a gente faz? Essa biblioteca de visão computacional, processamento de imagem, essas coisas, a CV serve para isso. Quem quiser procurar, o nome é OpenCV. Quem quiser procurar ela, eu recomendo. Principalmente quem quer mexer com processamento de imagens, quem quer mexer com visão computacional. Vaga de emprego que trabalha com visão computacional pede que você saiba trabalhar com essa biblioteca. Então, o que é que ela faz? A OpenCV, ela consegue fazer isso, apresentar imagens, consegue exibir, tipo, frames também para vídeos. Ela captura o vídeo para transformar isso numa variável. Ela trabalha com algo próximo de segmentação, mas a Iolo, para segmentação em si, pode ajudar. Tu pode fazer o quê? Tu pode pegar a Iolo, tu pode rodar ela, tu quer identificar, por exemplo, tu quer fazer segmentação de uma característica que já tem rodada na Iolo. Então, o que é que tu faz? Tu coloca para a Iolo procurar aquele objeto, certo? Na imagem, bora colocar assim. Aí ela vai te dizer o, o bounding box, tá tentando lembrar o nome, o bounding box daquele objeto. Então tu vai conseguir fazer o quê? Tu já vai conseguir retirar tudo toda a região que não tem aquele objeto que tu quer. Então isso já consegue melhorar para segmentação. Tu pode criar uma margem um pouco maior ali para dar uma margem de erro, que aí o Lu pode errar, né? Aí tu já vai trabalhar com imagem menor para poder segmentar. Aí ela consegue fazer isso. Ou seja, tu pode usar a YOLO para auxiliar na segmentação. Para a segmentação em si, eu acho que talvez os últimos modelos dela já faça a segmentação direitinho. Já não seja esse bound box quadrado. Eu não lembro se eu vi isso, mas se não me engano, as versões mais recentes da YOLO ela tem essa capacidade de você já retornar com uma segmentação mais precisa. Mas é sempre bom tu dar uma margem um pouquinho maior, porque ela pode dar um erro, alguma coisa assim. Então, eu a recomendaria realmente que trabalhasse em conjunto. Usasse a YOLO para poder fazer a identificação, criar o bound box, certo? E a partir dele tu fazer a segmentação. Isso, OpenCV2. Ela mesma. É certo. Aqui, essa biblioteca deu para entender tranquilo, né? Ela é realmente inferência, não tem muito o que explicar dela. A parte interna dela é um pouco mais complexa, mas a aplicabilidade dela, eu acredito que é bem mais simples. E eu preferi mostrar usando vídeo do que imagem, porque a gente consegue ver que ela trabalha com o vídeo, com a sequência de imagens, né?
Antes de entrar nas outras redes, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Eu tenho um código aqui para explicação de CNN, certo? Tá aqui. Para fazer essa representação de. São partes do algoritmo de CNN. É basicamente o que a gente usa nas camadas de convolução. A gente trabalha com convolução e a gente trabalha com pooling. Esses são os dois principais algoritmos que a gente usa para as camadas convolucionais. Então, o que é que a gente tem? A gente tem, é, a gente tem um que serve para redução de dimensionalidade, ou seja, para a gente diminuir as imagens, e um para a gente conseguir extrair características da imagem. Alguém aqui é músico, toca algum instrumento, de preferência guitarra, mas pode ser qualquer instrumento, que saiba um pouquinho assim sobre efeito de áudio. Depois eu vou falar também da parte de imagem, mas alguém toca algum instrumento assim? Bateria, certo. Ó, o que é que a gente tem? Quando a gente trabalha com, para quem, ó, quem toca guitarra sabe dos efeitos de áudio, certo? Por exemplo, quem já mexeu com mesa de áudio, a gente tem ali os knobs para poder mexer na equalização do instrumento, certo? É, pronto, o foco pode ser reverb também vai funcionar. Para filtragem de ruídos, não necessariamente, você pode usar, tá aí. O que o Anderson falou tá, tá ótimo. Filtragem de ruídos. A gente pode considerar que que não é só ruído. A gente pode filtrar tudo aquilo que interessa pra gente. Ou que a gente quer retirar, ou que a gente quer enfatizar, certo? Então, quando a gente trabalha em convolução, são filtros que a gente adiciona, que a gente processa essa imagem ou esse áudio para extração de informações ou para retirada de informações que a gente não deseja. Por exemplo, quando a gente trabalha com áudio, a gente pode querer enfatizar os agudos, os graves, os médios de um instrumento, certo? Ou então retirar aquilo. Um instrumento que ele está com som muito estridente, a gente consegue tirar um pouco de agudos. Ou então um instrumento que ele está ocupando muito a região do grave, a gente consegue retirar os graves. A convolução vai ser exatamente para isso. É para a gente conseguir trabalhar com extração de informações. Ou para a gente conseguir enfatizar ou para a gente diminuir essas informações. Pronto. Isso aqui a gente usa já no momento de treinamento, certo? E os modelos treinados de CNN, principalmente, eles usam convolução, certo? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a biblioteca do TensorFlow, certo? Pio, que trabalha com a imagem, NumPy, que é para numérico, certo? O OS, que é para a gente ter acesso às pastas de forma mais facilitada. Aí o TensorFlow, a gente está trabalhando ele como TF, quando a gente vai chamar no nosso código, a gente já reduz ele para TF. O Keras a gente reduz também, TensorFlow Keras a gente coloca só Keras. E aqui são as layers que a gente usa, certo? É um layer de entrada, uma convolução 2D, o pooling, que é o que a gente trabalha com redução de dimensionalidade, aqui o average e o max pooling. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre eles. E aqui a gente usa essa função para poder criar o modelo, certo? Pronto. Geralmente eu crio minhas próprias arquiteturas de CNN, mas a gente consegue usar algumas clássicas, certo? Tem a VGG, tem ResNet, tem várias arquiteturas de CNN, certo? E a gente pode ver no que ela foi usada, no que ela foi treinada, se a gente quiser usar uma pronta, né? Por exemplo, já tem redes treinadas para detecção de animais. Então a gente usa essas redes treinadas para já fazer inferência. Ou seja, a gente já pega uma rede treinada,
a gente só faz um treinamento em cima dessa rede para ela pegar especificamente o que a gente deseja, que é realmente o uso de rede pré-treinada, certo? Aí, pronto. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem para pegar o path que a gente está usando agora, aí aqui para a gente abrir a imagem, certo? Aqui a gente está usando a biblioteca Peel e está usando a função ImageOpen. Aí no PayArray, para transformar a imagem aberta em array. E pronto. Aqui a gente já, isso aqui é o nosso modelo sendo criado, certo? Aqui é um modelo só com convolução, que é literalmente para mostrar para vocês só o que a convolução faz, certo? Então pronto. Aqui a gente criou o nosso modelo. Ele tem como entrada uma imagem que é de 1717 por 2560 de 3 canais. No caso, esses 3 canais são o quê? RGB, que é o padrão que a gente usa com imagens, certo? Aí aqui a gente está colocando uma camada de convolução na nossa rede, que elas têm o quê? São 4 filtros, ou seja, a gente está usando 4 filtros para operar 4 convoluções, e esses filtros são basicamente uma matriz 7 por 7. Os pesos dessa matriz, elas são geradas aleatoriamente. Então, toda vez que a gente rodar aqui, os valores que vão estar em cada posição dessa matriz 7 por 7 é gerada aleatoriamente. Geralmente entre -1 e 1. Geralmente sim. Geralmente é entre -1 e 1. O padding same é para, nas bordas, a gente copiar os valores que estão presentes naquele ponto, certo? Então, se a gente tem, por exemplo, a imagem aqui, a convolução ela vai pegar uma parte que está externa aqui, que ela está aqui por fora. Então, essas partes que estão por fora, a gente dobra o valor que está nesse ponto. Por isso que a borda a gente consegue ver aqui que ela está com essas linhas aqui, ó. Branca, meio escura aqui por conta disso. O padding semi faz isso. A gente também pode preencher com zeros, com uns, não tem problema. Aí aqui o formato do dado, certo? Que no caso a gente está considerando que nesse dado os canais vêm por último, que é justamente como a gente está fazendo aqui. A última posição são os canais. Aí pronto, isso aqui o modelo está criado. Aqui a gente compila o modelo e aqui a gente prediz as imagens. Então o resultado vão ser 4 filtros de 7 por 7 sendo convoluídos na nossa imagem. Ou seja, filtrando nossa imagem, extraindo características dela. O que é que a gente vai ter? Já vou pular esse aqui, porque esse aqui é só transposição. É, para quem já viu álgebra linear, só estou transpondo o que é linha, coluna, de várias dimensões. No caso aqui, de 4 dimensões. Uma dimensão é para a gente dizer, para a gente marcar cada uma das imagens. A outra dimensão é para definir a largura, a outra altura e a outra os canais, certo? Então, a primeira é para a gente definir cada uma das imagens, ou seja, vão ter 4 posições. A segunda, altura, terceira, largura, e a quarta dimensão é o RGB, ou seja, são os canais. Geralmente, essa quarta dimensão, quando a gente faz a convolução, ela não convolui para o RGB. Ela considera preto e branco depois disso. Então, pronto. Aqui a gente vai exibir. Deixa eu ver se aqui em cima já tem imagem. Não tem ainda. Era para ter colocado antes, mas eu vou pular aqui. A imagem original que a gente tem é essa aqui: um cachorro e um gato. O que é que a gente vai ter aqui? Por exemplo, essa região aqui a gente consegue trabalhar muito mais com destacando a face dos animais, se a gente for considerar as partes brancas, certo?
e as partes externas um pouco mais escuras, aqui do lado um pouco mais claro. Ou seja, ele está tentando extrair informações dessa imagem. Aqui, por exemplo, ó, a gente consegue enfatizar bem essa região de pelos aqui, ó, tanto do gato, aqui, as patas, quanto do cachorro. A gente consegue ver toda essa região de pelos. Então, por exemplo, se a gente quiser ver se é um animal que tem pelos na face ou um animal que não tem pelos na face, isso aqui já ajudaria a identificar. Se fosse um animal que não tem pelos, não apareceria essas marcas aqui. Ou seja, a gente está conseguindo enfatizar uma característica que tem na foto. Essa região, essa imagem aqui, já está enfatizando outras áreas. Está mais próximo da imagem original, mas a gente consegue ver que algumas partes elas estão sendo transformadas para mais escuro, certo? Aqui já é o contrário, aqui as outras partes estão sendo transformadas mais em brancos. A gente consegue ver aqui um certo grau de inversão nos valores, certo? Aqui está mais próximo da original, só está preto e branco, então são só alguns detalhes que foram tirados. E é isso. Aqui a gente conseguiu ver 4 exemplos de convolução, ou seja, filtrando a imagem. Quando a gente trabalha com imagem, por exemplo, se alguém aqui já mexeu no Photoshop, alguma coisa assim, a gente tem alguns efeitos tipo blur, certo? O blur geralmente ele é um efeito passa-baixa. Ele pega informações de baixa frequência na imagem e enfatiza a baixa frequência. Assim como a gente tem o blur, a gente tem o sharp. O sharp ele vai enfatizar altas frequências. Então, todos esses detalhes que são de baixa frequência, ou perdão, de alta frequência, tipo os pelos do gato aqui, eles vão ser enfatizados. É basicamente coisas que se repetem muito ao redor são baixa frequência. Coisas que têm pouca repetição ao redor, tipo pelo, essas coisas aqui, são de baixa frequência. Ou, perdão, alta frequência. Aí pronto. Aí aqui já é o caso do pooling. Explicando o pooling para vocês. O pooling serve como redução de dimensionalidade. É porque assim, se você tem uma coisa que varia muito em um espaço curto, isso é alta frequência, certo? Você tem uma coisa que varia muito em um curto espaço de tempo, de um curto espaço, seja espacial ou seja temporal, é alta frequência. Se você tem uma coisa que se mantém muito tempo do mesmo jeito, isso é baixa frequência. Porque você não varia muito em um espaço pequeno ou em um tempo pequeno. Deu para entender melhor? Só dizer, se entendeu melhor. É frequência no sentido de variação. Variação pode ser tanto espacial, né? Por exemplo, algo que se repete muito em um caminho ou no tempo. Isso é alta frequência. Se você tem uma coisa que ela se mantém igual, tipo assim, você não tem variação nenhuma ao longo do tempo ou ao longo do espaço, isso é baixa frequência. Pronto. Então, o que é que a gente vai ter? A gente consegue ver aqui. Isso aqui é a imagem completa, certo? Com todo o tamanho dela, isso aqui é a imagem reduzida. O que é que a gente vai ter aqui? A gente entra com a imagem do mesmo tamanho e a gente faz um pooling que ele transforma o quê? Imagina uma matriz 4x4, certo? A cada 4x4, a gente vai reduzir isso para um elemento só. Então, uma imagem que ela é muito grande, ela vai ficar 16 vezes menor, por conta do 4x4 aqui. Fica literalmente 4 vezes 4, 16, então ela fica 16 vezes menor. O que é que ela vai fazer? O average, ele vai pegar todos os elementos dessa matriz 4x4 e vai tirar a média. E vai transformar isso em um ponto só com o valor da média. Então, bora supor, a gente tem um quadrado mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Tá aqui, ó, essa região aqui. A gente tira a média de tudo isso aqui e transforma isso em um pixel só.
Então você transforma 16 pixels em um só. Depois você pula, certo? No lugar de pegar essa região, você vai pegar essa região aqui, vai fazer a mesma coisa nessa região e vai tirar a média. Assim como a gente pode fazer com média, a gente pode fazer com max ou min. Ou seja, pegar o valor maior ou o valor menor e colocar nessa região. Muitas vezes isso é uma coisa que você testa. Então, quando você vai treinar uma rede neural, você testa. Ah, bora ver como é que ele vai se comportar com a average. Bora ver como é que ela vai se comportar com o max pooling. A gente verifica isso e diz, aqui vai funcionar melhor com o max pooling. Então a gente deixa o max pooling, treina a rede com o max pooling e vai sempre verificando os resultados. Vai fazendo modificações e vai testando. É um pouco maçante, mas é assim que a gente acaba trabalhando muito com rede neural. Aí tem coisas que a gente consegue automatizar, mas dependendo da automatização que a gente fizer, vai demorar. Demora bastante. Rede neural é uma coisa que, dependendo do que você está treinando, demora muito. Então, pronto. A gente consegue ver aqui como é que está a redução de dimensionalidade. Fica bem menor, certo? E agora a gente consegue pensar na junção das coisas. Então, a gente vai ter um modelo que ele vai fazer tanto a convolução quanto o average pooling. Nesse caso, o average pooling ele está menor, certo? A cada vez que ele roda aqui, ele vai dividindo, deixando 4 vezes menor. Então, aqui a gente deixa 4 vezes menor, aqui 16 vezes menor e aqui 64 vezes menor, certo? Considerando o original. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Tem uma convolução, 8 filtros de 7 por 7. Aí faz a average pooling, reduz a dimensionalidade. Depois a gente faz uma convolução de novo, dessa vez 16 filtros de 7 por 7. Passa para o próximo. Faz um average pooling de novo. Reduz mais, deixa 4 vezes menor. Aí o próximo, 32 filtros de 7 por 7. Uma função de ativação ReLU. Para quem não sabe, a ReLU é tudo que for menor que zero, você deixa como zero. E tudo que for maior que zero, você deixa igual. Então, por exemplo, -1 vai ser zero. -2 vai ser zero. 1 vai ser igual a 1. 0,5 vai ser igual a 0,5. Tudo que é menor que zero, zero. Tudo que é maior que zero se mantém igual. E agora é o exemplo da CNN da camada convolucional. Compila, faz a predição aqui das imagens, certo? Da imagem, no caso, a gente está trabalhando só com uma. Aqui mostra o tempo que demorou para esse passo, 324 milissegundos. E aqui eu vou exibir todas as imagens. Então, o que é que a gente vai ter? Algumas vão estar bem mais escuras, justamente por conta do ReLU. Isso aqui é como se fosse zero, praticamente. Aí algumas a gente consegue ver um pouco mais, outras a gente já vê melhor. Então, cada imagenzinha dessa aqui é uma extração de característica que a gente vai fazendo. Por exemplo, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem as marcas de um pouco das bordas dos animais. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Ó, dá para ver um pouquinho das bordas, certo? Aqui dá para ver os olhos do cachorro brevemente. Então a gente consegue detectar algumas bordas a partir dessa imagem aqui. Pode parecer que não tem informação relevante aqui, mas, por exemplo, esse detalhe aqui dos olhos já pode ser útil para a gente. Também dá para ver aqui um pouquinho do rosto do gatinho, alguns detalhes do rosto. E assim, a rede neural vai aprendendo como usar essas características extraídas. Aqui já dá para ver melhor. Aqui já tem alguns detalhes a mais. Deixa eu expandir aqui. Um pouco a mais do que aquela. Isso aqui já dá para ver um pouco mais de característica, tipo os pelos do gatinho aqui, os pelos da face. Consegue ver um pouquinho do detalhe dos olhos, a borda aqui da orelha do cachorro, dá para ver um pouco. Então, você vai extraindo informações de cada uma dessas
imagens que são geradas a partir da filtragem. Quando a gente vai reduzindo a dimensionalidade, às vezes isso aqui, cada imagem dessa aqui se torna um dado, certo? Que tem características da imagem original. Ó, por exemplo, essa aqui. Isso aqui pode ser interessante para a gente ver. Ó, essa aqui já tem alguns detalhes ó, por exemplo, formato da face, aqui dá para ver um pouco pelo formato da boca, o formato do olho, dá para ver um pouco dessa borda aqui. Então, a gente consegue usar esses detalhes. Sim, exatamente. É exatamente isso que o Átila falou. Perfeito, perfeito. Essas características que a gente vai extraindo, depois a gente consegue usar tipo, essas informações para identificar os olhos e tal. No final, a rede neural aprende isso, mas ela não classifica como olho, alguma coisa assim. Ela classifica com aquilo que a gente está como objetivo de treinar. Então, a distância entre os olhos, a distância para a boca, o formato do olho, tudo isso pode ajudar a classificar qual animal que a gente está vendo, certo? Então, ó, tá aqui. São várias imagens que a gente vai extrair, várias informações que a gente vai extraindo de uma imagem só. Cada imagem dessa pode ser usada para extrair uma informação diferente. Aqui é uma amostra, assim, bem simplificada, porque geralmente cada imagenzinha dessa aqui vai ficar muito pequena. Aqui tá maior, que é só para poder ajudar vocês a entenderem o efeito que faz cada uma dessas coisas. Então, a gente faz a convolução, extrai a informação e a gente reduz a dimensionalidade. E faz isso quantas vezes a gente achar necessário, certo? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Deixar mais alguém se pronunciar. Não, 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 não. Não é muito interessante. O mais adequado seria o quê? Seria tu gerar um modelo que ele já vai estar fechado mais ou menos como tu quer e tu testar. Tu salva esse meu resultado, cria outro modelo, faz as modificações que tu precisar, inclusive de função de ativação, e treina de novo. Esse resultado deu melhor? Beleza. A gente não precisa considerar mais tanto o anterior, considera esse novo e faz novas modificações. Interessante que a gente vai fazendo pequenas modificações, treina, testa, valida, dependendo da literatura, valida e testa. Deu bom, beleza. Faz pequenas modificações e testa de novo. Treina e testa de novo. A gente sempre faz isso. Na hora do treinamento, não é interessante a gente ficar modificando, porque senão a gente pode estar criando viés. E isso pode gerar overfitting ou underfitting. Uma coisa que a gente pode fazer, que geralmente a gente faz, é ir desativando alguns neurônios, que aí a gente chama de dropout. A gente desativa alguns neurônios para que, durante o treinamento, alguns neurônios não participem do treinamento. Isso ajuda a evitar overfit, certo? Isso é interessante. Desligar alguns neurônios, mas mudar, tipo, variar função de ativação durante o treinamento já não é interessante. Tem mais alguma dúvida? Deu para responder direitinho? Se ficar alguma dúvida ou algum questionamento em cima disso também, pode falar. Ó, eu vou até fazer uma coisa aqui, antes de finalizar essa aqui, eu vou rodar de novo. Ó, a gente já consegue ver que mudou o filtro, certo? Ó, eu rodei de novo e a gente consegue ver que ele geralmente ele realmente gera aleatoriamente. Ele já mudou os filtros, as características já foram um pouco diferentes, que ele enfatizou. Cada vez que a gente roda, ele vai enfatizando características diferentes. Aqui também, ó, os filtros gerados foram diferentes. Ainda vai ser trabalhando muito com preto e branco. Isso é fixo. Coisa que pode ajudar a gente é o quê? A gente separar os canais e processar cada canal individualmente, para extrair informações de cada canal.
certo? Deixa eu rodar mais uma vez, só pra gente ver qual é o filtro que ele vai gerar. Ó, perfeito. Essa aqui tá perfeita. Ó, isso aqui é o efeito de Sharp. Tá enfatizando muito as altas frequências. Olha como os pelos estão muito destacados. Dá até pra ver alguns detalhes aqui do sofá, que os animais estão sentados em cima. A gente consegue ver aqui os pelos bem enfatizados nessa região, certo? Olha como tá bem enfatizado aqui. Aqui também, ó. Toda essa região. Então isso aqui tá dando um destaque muito grande para essas regiões. Isso aqui já é um efeito próximo de Sharp. É interessante a gente rodar algumas vezes, porque justamente a gente consegue ver alguns detalhes que são enfatizados diferentes. Ó, aqui também teve uma ênfase grande nos pontos de baixa, de alta frequência. Só que as cores que ele identificou também influenciam, certo? Beleza? Vocês querem tirar alguma dúvida com relação a essa parte da CNN? Aqui eu mostrei só a parte convolucional, certo? Não tem ênfase em nada muito acima disso. A CNN, eu vou trabalhar com algo similar com a CNN quando eu for falar agora de rede siamesa, que já é uma rede um pouco mais avançada, que essa foi a que eu usei no mestrado. Eu estou evitando falar muito da parte técnica. CNN é Convolutional Neural Network, ou seja, rede neural convolucional. É usada justamente porque você cria uma rede neural que ela tem camadas convolucionais, que ela trabalha com convolução. É literalmente o mais óbvio, né? Ela realmente pega pelo mais óbvio. É, pode falar, Samara, se quiser abrir o microfone. Eles usam a mesma questão. No caso, é a parte de convolução, certo? Filtro do Photoshop trabalha com convolução. De jogos, convolução. É literalmente convolução. Não, não terminou ainda não. Eu ainda vou passar mais coisa. Eu ainda vou mostrar mais dois algoritmos. Essa Mari tinha levantado a mão. Ela quer, se quiser escrever também, se não se sentir confortável em falar, ou apertou a mão sem querer. Ah, tudo bem. É, pode acontecer. Tipo assim, o que acontece? Quando a gente fecha o filtro, quando a gente gera ali o modelo e compila ele, no momento do treinamento, aqueles pesos vão ser ajustados. Então, o peso não se mantém igual. Geralmente, dependendo da quantidade de filtros que a gente usar, ele não precisa enfatizar, ele não precisa mexer tanto nos pesos das convoluções, dos filtros, certo? Só que você pode escolher deixar tudo treinável. Se você não assumir nenhum parâmetro, tudo na rede fica treinável. Se você não quiser, você pode separar uma parte e dizer: essa parte eu não quero que você treine. Geralmente, o que é que a gente faz? Quando a gente está usando uma rede pré-treinada, a gente pega uma parte daquela rede pré-treinada, geralmente o top dela, e coloca para ali dar um freeze, né? Que a gente chama. A gente usa freeze para que ele não treine. E a gente treina só a saída, que é o bottom. No caso do bottom, a gente treina o bottom. Então a gente usa já uma rede pré-treinada, não mexe nos pesos dela, mantém o peso igual, cria uma saída para o bottom, e no bottom a gente treina. Ou seja, a gente reduz muito o tempo de treinamento. Quando a gente usa rede pré-treinada, a gente ainda treina. Só que a gente cria uma parte lá externa que é para resolver o nosso problema específico, certo? Pronto. Aqui é porque a gente não está passando pelo processo de treinamento, certo? É que eu estou só mostrando para vocês
como funciona a convolução e o pooling. Mas no momento que a gente treina a rede, os pesos são ajustados, inclusive os pesos do filtro. Ou seja, cada valorzinho daquele, cada posição daquela matriz 7x7, ela vai sendo treinada. Eu não vou nem entrar muito na parte de como é treinada matematicamente, porque tem gente do primeiro semestre e tal, então eu acho que não convém muito se aprofundar nesse ponto, não. Mas é interessante vocês saberem como funciona e conforme vocês forem se interessando, vocês se aprofundarem. Vocês vão ver a disciplina de inteligência computacional, quem for da computação, né? Então lá vocês vão entender um pouquinho melhor da parte de treinamento. Pronto, eu já vou passar agora para a rede siamesa. Essa rede aqui foi a que eu usei no mestrado. Não é essa em específico, mas eu usei uma rede siamesa no mestrado. Se der tempo, no final eu mostro para vocês a minha rede e vocês vão ver como pode ficar complexo. Então pronto, aqui eu estou usando uma biblioteca já pronta, certo? Estou importando aqui biblioteca Random, NumPy, TensorFlow, no mesmo esquema que a gente estava usando, Matplotlib e OS, que é para a gente ter acesso às pastas de forma melhor, né? Pronto. Então, aqui o que é que a gente faz? A gente está pegando um dataset específico, que é o MNIST. O MNIST aqui que a gente está usando é o de letra, é o números manuscritos, de 0 a 9. E a gente vai separar esse dataset em treino e teste, certo? No caso, treino, validação e teste. Ah, pronto. Uma coisa interessante de falar. Dependendo da literatura, treino e teste podem ser. Ou, treino e teste não, perdão. Teste e validação podem intercambiar os significados. Ou você coloca como teste no momento que você está treinando e você faz a verificação de se tá, qual é a acurácia ou a métrica que você decidir, se está dando certo. E quando termina, você valida. Mas em algumas literaturas você vê o contrário. Você vê que a validação é aquilo que você vai verificando conforme você vai treinando. E o teste é o final. O teste é realmente que você faz. Terminei de treinar, vou pegar uma base que não participou do meu treino e vou testar. Então tem isso, certo? Você pode intercambiar esse significado. Em algumas literaturas, o treino ou o teste pode ser durante o treinamento e a validação depois, ou o contrário. Não tem uma coisa totalmente fechada nisso. O mais comum é o quê? Validação durante o treinamento e teste depois do treinamento. Então pronto. Separei aqui, certo? Tô colocando aqui, definindo como tipo float, para o treino, validação e para o teste, certo? Tô definindo o número de épocas que eu vou treinar, minha rede. Tô definindo o batch size para 16 e a margem é só a coisa que a gente usa aqui no algoritmo, que é como se fosse um bias que a gente coloca. Aqui a gente está definindo os dados que a gente vai pegar, certo? Para definir o que é treino, o que é validação do X, o treino validação do Y. E aqui eu estou deletando só essa variável temporária. Isso aqui é só questão de organização mesmo. Essa função aqui, para quem não sabe, def define é para criar funções. Aqui é para criar pares. A rede siamesa ela trabalha gerando pares. Você coloca duas imagens, dois áudios ou o que for, e você compara. Esses dois são do mesmo tipo ou são de tipos diferentes? Por exemplo, eu tenho duas fotos de uma mesma pessoa. Você tem que classificar essas duas fotos como sendo da classe um, bora considerar assim, da classe igual. Se você colocar a foto de uma pessoa e a foto de outra pessoa, você tem que considerar isso como diferente. Então, isso aqui, essa função, ela faz justamente esses pares. Ela cria pares iguais, ou seja, mesma pessoa nas duas, ou diferentes, pessoas diferentes nas duas, certo? Deu para entender essa função?
cria pares. Pares iguais, mesma classe, bora considerar assim, e diferentes, de classes diferentes. Aí aqui eu separo para poder gerar os pares do treino, certo? Da validação e do teste. Hum, aqui posso pular. Aqui é só para poder plotar a visualização dos pares. E aqui a gente consegue ver os pares, certo? Então o que é que a gente vai ter? Como eu falei, aqui são dois números 5, mesma classe. 5 e 7 são classes diferentes. A gente coloca como zero. 0 e 0 são iguais. Então a gente coloca como 1. 0 e 3 diferentes. A gente coloca como zero. Aqui também, isso aqui é do treino, certo? Os pares do treino. Os pares da validação, mesmo esquema, 3 e 3, 1. 3 e 1, 0. 7 e 7, 1. 7 e 0, 0. Alguns são difíceis de identificar, certo? Então, alguns a gente consegue entender caso a rede R. E do teste, mesmo esquema. 7, 7, 1, 7 e 1, 0. 2 e 2, 1. 2 e 4, 0. Tá só definindo as labels, ou seja, a classe, que é igual ou diferente, para os pares. Esse algoritmo a gente usa distância euclidiana. Então a gente tenta aproximar, se as duas imagens forem iguais, a gente aproxima, a gente considera uma distância pequena. Se as imagens forem diferentes, a gente considera uma distância maior. Então ele vai tentando fazer a aproximação disso. Inclusive, alguém pediu KNN, a ideia da KNN é justamente isso aqui. Só que você pega vários objetos e tenta considerar a classe do, da maioria dos objetos que está perto. Ou seja, se você tem três objetos de mesma classe perto e dois de classe diferente, por exemplo, três de classe um e dois de classe 2 perto daquele objeto, determinado por uma distância que você fechou, aí você considera que ele é da classe um. Canine é bem simples. É pegar em uma distância específica a classe da maioria, certo? Aqui a gente pega o quê? A distância, só que para definir se está perto é da classe um, se está longe é da classe 2. Basicamente isso. Aqui já é mais complexo, a gente consegue ver. Isso aqui é para criar o modelo. Ele vem até aqui assim, uma parte desse modelo, certo? A gente coloca ele dos dois lados. Então a gente tem uma batch normalization. Batch normalization serve para a gente normalizar os dados do batch, ou seja, daquele lote de informações que a gente está trabalhando. Faz uma convolução. Aqui são quatro filtros de 5x5. O average pooling que a gente já viu, com pooling 2x2, ou seja, reduz quatro vezes a imagem. Depois a gente passa por uma filtragem de 16 filtros de 5x5. Aqui a gente está usando a função de ativação tangente hiperbólica. Isso aqui eu não vou nem entrar muito em detalhe não, mas basicamente ela é uma função que ela tem mais ou menos no formato de sigma, certo? A sigmoide ela vai de 0 a 1 e a tangente hiperbólica ela vai de -1 a 1. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui para mostrar para vocês. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem ir perguntando, certo? Não tem problema não. O importante é que vocês entendam direitinho. Pronto, tá dando para ver aqui? A tangente hiperbólica, ela tem essa curva aqui, que é de -1 a 1. Já a sigmoide, ela tem a mesma curva. Aqui não dá para perceber que é a mesma curva, mas a mesma curva, que vai de 0 a 1. O que é que ela faz? Se na nossa função o resultado deu -2, ela vai converter para esse resultado bem aqui. Se o resultado deu -1,
ela vai jogar para cá. Ou seja, ela faz uma conversão de dados. Por exemplo, se for 2, vem para cá. Se for um, ela vem para cá. Se for zero, ela mantém zero. É isso que ela faz. A Sigmod é o mesmo esquema, só que qualquer número que seja muito abaixo de zero vai se aproximando de zero, conforme vai ficando maior negativo. O zero, ele vai ficar em 0,5 e conforme ele vai aproximando do maior número possível positivo, ele vai se aproximando de um. É só para você fazer uma conversão do valor, uma normalização, certo? Pronto. Para multiclasse a gente usa. Ai, como é o nome da função? Agora deu um branco na função. Pera aí. Eu vou tentar lembrar. Assim que eu lembrar, eu te digo. Eu não vou conseguir lembrar agora o nome da função em específico. Mas tem uma função específica para multiclasse. A Sigmod e a tangente hiperbólica, principalmente a Sigmod. Sigmod a gente usa muito para problema binário. Justamente porque 0 para 1. Então, por cima do binário. Agora, para multiclasse, vou ficar devendo. Não tô conseguindo lembrar agora. Eu vou tentar lembrar, se eu lembrar, eu te digo. Se eu não lembrar, aí eu vejo aqui rapidinho. Beleza? Eu não vou conseguir lembrar agora. Qualquer coisa, quando a gente chega perto do final, tu me lembra? Que aí eu te digo. Softmax, obrigado. É exatamente a Softmax. É ela mesma. Para multiclasse e Softmax. Valeu, Léo. Pronto. Então o que é que a gente vai ter? Faz todas essas partes aqui e a Flatten, ela vetoriza. Ah, pronto. É, tava tentando lembrar aqui para puxar da memória, mas é a Softmax. É, essa camada Flatten, ela vetoriza a nossa resposta. Perdão. Ou seja, aqui a gente ainda está com imagens 2D. Quando a gente joga o Flatten, ela transforma em um vetor só, unidimensional. É mais fácil a gente trabalhar com vetores assim. Então aqui a gente já pega uma camada dense, certo? Essa dense já são neurônios. Então a gente está usando 10 neurônios e está transformando a quantidade de informações que a gente tiver aqui para 10 neurônios, ou seja, a gente tem 10 saídas. A gente faz meio que usa uma MLP, para quem não sabe, é uma multilayer perceptron, uma camada totalmente conectada de neurônios para reduzir a dimensionalidade. A gente pode fazer isso também. E aí o que é que a gente faz? A gente tem duas entradas, a gente passa por duas redes dessa aqui, uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito, ou seja, uma para uma classe, melhor, uma para uma imagem e outra para outra imagem. E na saída a gente coloca uma distância euclidiana. E aqui a gente coloca só uma sigmoide para quê? Para a gente normalizar essa saída de 0 para 1. Ou seja, 1 é mais parecido, 0 é diferente. Quanto mais próximo de 1, mais parecido, quanto mais próximo de 0, diferente. E é isso. Aí a gente gera um modelo. Só para lembrar, são duas redes em paralelo, que elas geram uma saída, cada uma delas uma saída de dez características, um vetor de característica de 10 características, e essas 10 características você faz uma distância euclidiana entre elas. Se for na saída toda ali, depois na camada convolucional, for próxima de um, a gente considera que são imagens parecidas. Se for próxima de zero, diferentes. Lembrando que a gente coloca probabilidade, então pode ser qualquer valor entre zero e um. Pronto.
Aí que é contrastive loss, é a função de perda que a gente usa, que ela é determinada justamente para a gente pegar a distância. Então, se a gente errar a distância, ele vai tentando corrigir os pesos perante isso. A função de perda sempre coloca assim: a gente tem uma função em que a gente melhora a performance da rede neural, e a gente sempre tenta encontrar o mínimo, reduzir a função de perda, ou seja, chegar no ponto mais baixo dessa curva, ou seja, o que atinge os melhores resultados. Aí pronto, a gente compila e pega o sumário. Deixa eu ver se ele vai. Estranho que aqui ele não gerou o sumário. Não sei por quê. Eu vou colocar para rodar de novo. Ela roda rápido. Ah, pronto, agora rodou. Tá aqui. Aqui a gente consegue ver o sumário. Então, a gente tem as entradas aqui. Aí tem o Model 2, Batch Normalization, a camada densa aqui, que é justamente o que retorna os valores entre 0 e 1. E se a gente quiser colocar também para ele compilar o embedding network, a gente pode colocar assim. Aqui, embedding, deixa eu ver como é que tá escrito direitinho, embedding network. Aí, ponto summary, tá aqui. Deixa eu ver se ela já terminou de rodar. Ela roda rápido, ó, que já vai terminar a segunda época, aproximadamente 34 segundos. Aqui tá treinando. Já já a gente vai conseguir ver os resultados que vão sair. Mas basicamente, a gente consegue ver no último treinamento que eu fiz, né? A acurácia, ela já começou com uma acurácia alta e foi subindo. Como a gente vê que aqui não teve overfit, talvez a gente conseguisse treinar até mais do que 10 épocas. Aqui a função de perda. Quanto menor o valor dessa função de perda, melhor o resultado. Então, às vezes, a gente encontra o menor resultado em uma época menor. É interessante que a gente vá salvando a que tem o melhor resultado para usar. Aí aqui a gente consegue ver a predição. Então, está prevendo em um modelo que não participou do treinamento. Aqui são dados que não participaram do treinamento. Ele conseguiu identificar que esses dois aqui são de mesma classe, com 99% de precisão. Conseguiu identificar que esse aqui foi de classes diferentes, com, perdão, a predição 0037, ou seja, esse foi o valor que ele colocou, bem próximo de zero, e aqui iguais com um valor bem próximo de um. Ou seja, ele considerou esse aqui 99% parecido, esse aqui 0,37% parecido, ou seja, quase nada parecido, e aqui 99,29% parecido. Época. É assim, você tem todos os dados do seu dataset para treino, e você roda todos esses dados. Ou seja, você coloca todos esses dados para o treinamento. Quando todos os dados são processados, isso é uma época. Só que às vezes, algumas coisas eles vão se perdendo no caminho conforme vai ajustando. Então você volta do começo e treina de novo. Já está com os pesos ali, ajustados, e você passa de novo. Cada época é uma repetição de todos os dados processados. Bora supor, você tem 1000 dados ali no dataset de treino. Você passa por cada um desses 1000 e completa uma época. Aí você vai pegar uma nova época. Já com os dados treinados da primeira época, você vai passar de novo todos os dados e vai tentar ajustar os pesos de novo para todos esses dados. A tendência é que conforme a gente for aumentando a quantidade de épocas, chegando em épocas maiores, a gente tenha resultados melhores para o treino. É por isso que é delicado. Se você tem resultados melhores para o treino, às vezes você chega no overfit. O que é isso? O overfit é quando você tem sua rede especializada nos dados que você treinou.
Mas quando você joga com dados que você não treinou, ou seja, dados que não participaram do treinamento, a acurácia começa a cair. Quando começa a ter isso, você está tendo overfit. Por exemplo, aqui eu tenho a função de perda. No treinamento, a tendência é que ela vá sempre caindo, 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 o máximo possível. Se em algum momento a de validação começar a cair, começar a subir e em algum momento cruzar aqui, isso já foi overfit. Ou seja, seus dados de validação já não estão atingindo a acurácia tão boa, no caso aqui a função de perda resultados tão baixos quanto de treino. Ou seja, sua rede se especializou no treino, nos dados de treino, mas não consegue generalizar para dados que não participaram do treino. Overfit. E o underfit é você não treinou o suficiente, ou sua rede não é boa o suficiente para resolver o problema. Basicamente isso que pode acontecer. Ó, já tá terminando aqui. Já vai terminar a última época. A gente consegue até ver aqui como é que tá, ó. Na primeira época, a função de perda foi 14,95. Na segunda época, foi 0,55 praticamente, 0,44. Então a gente vê essa função caindo, o valor dela. E é interessante que ela caia mesmo. Às vezes ela pode dar uma subida, depois cai de novo, é comum. E a gente vê a acurácia subindo. O normal é que isso aconteça. E aqui a dos dados de validação. Validação não participou do treino, certo? Também não pode participar, porque senão você está enviesando a sua rede. E a gente consegue ver também caindo, acompanhando. Ó, dessa vez o resultado foi até melhor nesse treinamento. Então a gente treinou de novo e conseguiu resultado melhor, com a mesma rede. E tá aqui, ó, 7,7. Caiu um pouco, né? Aqui a predição, mas ele ainda considerou como igual. Os diferentes ficaram aqui e a gente piorou um pouquinho também aqui. Só que no geral, provavelmente para a maioria dos dados, os resultados foram melhores. Só esses que a gente mostrou que talvez não tenham sido tão bons assim. Deixa eu só rodar aqui de novo essa célula. É, tá aqui. Pronto. Aqui em cima é nossa rede siamesa, no geral, certo? E aqui embaixo é o nosso embedding, que é justamente o que fica de cada lado. Então, o que a gente consegue ver entre a imagem de 28 por 8, faz a normalização, mantém 28 por 1. Aí na convolução já fica 24, 24. Na saída já fica 12, 12. Aqui do average pooling, certo? Ou seja, fez a normalização, depois da convolução já ficou 24 por 24. Fez o pooling, já reduziu aqui para 12 por 12. Ficou 4 vezes menor. Aí, aqui na convolução, 8 por 8. Aqui, o algoritmo que eu usei para... A função que eu usei para convolução, ela perdeu um pouquinho de informação. Não tem problema isso acontecer. É só o tipo de pad que a gente usa. Esse aqui é o padrão. Ele perde realmente, ele tira parte da borda. E aqui depois da average pool, tá 4 por 4. Então a gente cria 16 informações e 16 filtros. Isso aqui é a quantidade de filtros, ó. 4 filtros e aqui 16 filtros. Então a gente tem 16 imagens de 4 por 4, certo? Aí depois a gente vetoriza e fica 256, um vetor de 256 informações. Vixe, eu não sei se está sendo gravado. Quem pode responder isso é o Davi. Qualquer coisa ele responde no chat para vocês. Aí pronto. Então a gente tem o quê? 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, cada pixel dessas imagens, dessas 16 imagens, são transformados em um vetor só de 256 informações. E essas 256 informações, elas entram na nossa camada densa, que é como se fosse uma rede uma MLP, né? É uma camada totalmente conectada, e a gente tem 10 informações. Então a gente transforma 256 dados
em um vetor de 10 informações. E esse vetor de 10 informações a gente joga no nosso no nosso algoritmo de distância, né? Que no caso é a distância euclidiana. Então a gente pega a distância, treina, né? Pega a distância e coloca aqui. Como a gente está trabalhando com binário, a gente pode considerar que qualquer valor acima de 0,5 é igual e abaixo de 0,5 é diferente. Então aqui realmente está considerando igual, aqui diferente, e aqui não precisa nem dizer, né? 99% de semelhança. Esse aqui até que faz sentido, né? Ter caído um pouco, por quê? Porque são sete escritos de maneiras diferentes. Então a gente tem um set aqui sem essa linha no meio, e esse aqui tem essa linha no meio. Então é até normal que ele caia um pouco o valor predito. Ele seja considerado um pouquinho diferente. Ficou com alguma dúvida com relação a essa rede? Se vocês entenderem o conceito, para mim já está ótimo. Essas partes mais técnicas, conforme, se vocês se interessarem na área e forem se aprofundar, aí eu acredito que vocês vão até entender melhor os conceitos, assim, a parte realmente matemática, essas coisas. Eu sou do time que acredita que se a pessoa entende o para que aquelas coisas servem, facilita quando ela vai entender a parte de cálculo, a parte das operações, porque você entende para que aqueles cálculos estão servindo. Então, eu sou a favor de mostrar as aplicações até mesmo antes de mostrar os cálculos. Eu sou do time de primeira prática, depois a teoria. E parte da teoria sendo dada durante a prática. Não é só prática pela prática, não. Não é suficiente. Porque às vezes tu se barra com um problema que se tu não souber a parte matemática, tu não vai saber como resolver. Ou tu não vai saber se uma rede é mais eficiente ou não é eficiente. Então é legal tu saber pelo menos as aplicações dessa programação. Beleza, eu sei programar. Mas para que serve essa função que eu estou usando? Como aquilo vai operar por baixo? Isso é interessante saber também. Se ficou alguma dúvida com relação a essa parte aqui da rede siamesa, vocês podem perguntar, sem problema nenhum. Para depois eu passar para as redes GANs, né? Que a gente tem meia horinha para ela. Vale a pena estudar, vale sim. Beleza, qualquer coisa a gente pode até voltar um pouco. Não tem problema não. Sim, perfeito. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É sempre interessante a gente pegar esses conhecimentos já anteriores para depois aplicar. Às vezes a gente tira coisa assim, do nada, pega, mistura ideias de várias pessoas para poder aplicar e isso é bem legal. É uma das coisas que é falada com relação à criatividade, né? Agora bora para as redes GANs, né? As redes GANs, elas são basicamente o quê? São redes generativas. Então o objetivo delas é gerar mídia. Bora considerar assim, pode ser gerar uma foto, gerar uma imagem. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês é uma rede mais simples. Ela também trabalha com MNIST, ou seja, o foco dela vai ser gerar aquelas imagens de números manuscritos, e, e eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que ela funciona. Mesmo esquema, chama TensorFlow, as leis, né? Aqui, batch normalization, keras, aqui são os otimizadores, SGD e Adam. É basicamente, isso aqui é a parte matemática mesmo. Isso aqui eu acho que nem compensa muito falar. Mas é basicamente a função que a gente usa para treinar a rede, para pegar aquela função de perda e tentar atingir o menor valor possível para ela. Essa aqui é do gradiente descendente
E essa aqui é basicamente uma versão melhorada dela, que considera também momento. Para quem já viu física, a gente trabalha com momento aqui também. Beleza. Então, mesmo esquema, a gente chama aqui o dataset minist, separa os dados de forma bem similar. Isso aqui é só para fazer a normalização dos dados. Aí a gente consegue ver aqui o tamanho. São 60 mil imagens de 28 por 28. E aqui a gente está trabalhando com as dimensões, certo? Número de instâncias, a altura e a largura. A dimensão a gente considera como sendo a altura vezes a largura. E aí a gente faz o reshape. Aqui a gente vai operar boa parte desses dados como vetores unidimensionais, transformar a imagem em vetores unidimensionais e processa eles. Então, o que é que a gente vai ter? É, a gente vai ter uma rede que ela vai trabalhar para gerar os dados e uma para identificar se aqueles dados são gerados pela nossa rede geradora ou se elas são imagens reais. A gente tem um dataset de imagens reais e o objetivo é ficar sempre competindo. GANs são chamadas GANs porque são Generative Adversarial Networks, ou seja, redes generativas adversárias. São duas redes neurais competindo entre si, uma tentando enganar e a outra tentando não ser enganada, tentando identificar o que é gerado artificialmente e o que não é. Os dados dessas redes são compartilhados entre si. No caso, o, a rede discriminadora atinge um resultado. Se você tiver um resultado muito bom para a rede discriminadora, isso é sinal de que você precisa treinar mais a rede geradora. Enquanto a rede discriminadora estiver sendo enganada, você não precisa treinar tanto. É basicamente isso. Elas ficam competindo, trocando ali a informação. Basicamente, a nossa rede geradora é o quê? Tem uma. dim- é, Como é que eu posso dizer isso aqui em português? A dimensionalidade latente, certo? Basicamente, é um ruído. A gente tem um vetor de 100 posições com valores aleatórios, com ruído mesmo. E esses valores aleatórios, esse ruído vai ser transformado em dados, em imagens geradas artificialmente. Aí pronto, o que é que a gente vai ter? Entra 100 dados, aí você transforma esses 100 dados em 256, faz a normalização, transforma em 512, faz a normalização, transforma em 1024 e depois a gente transforma, faz a normalização de novo e depois a gente transforma em na dimensão que a gente encontrou, né? Que aí no caso são 784. Esse D aqui é 784. Esse valor que tá bem aqui, ó, certo? Então, ele aumenta, chega até 1024, depois ele dá uma reduzida. Essas camadas aqui, densas, elas vão servir justamente para quê? Para a gente ficar aumentando a dimensionalidade. Sabe, vocês já viram o DLSS da NVIDIA, que trabalha para poder fazer, para aumentar a dimensionalidade das imagens? Você roda o jogo lá em HD e a saída dele vai transformar em Full HD. É basicamente assim que eles fazem. Então você tem uma rede neural ali dentro, uma rede que ela vai pegar uma imagem reduzida e na saída ela vai transformar isso numa imagem maior. Se vocês quiserem, isso aqui pode funcionar como aumento de dimensionalidade. Aqui está funcionando para fazer uma geração artificial, mas você pode usar para gerar artificialmente pixels. Ou seja, você tem uma imagem e aquela imagem você vai criar uma resolução maior. Uma imagem que é em HD e você transforma em Full HD. Fica bem mais leve de processar. Então, o DLSS trabalha mais ou menos assim. É uma das formas de você operar com DLSS. Aí pronto.
aqui criou o gerador, aqui o discriminador. Mesmo esquema. Aqui também a gente trabalha com duas classes, que é artificial ou real, certo? Aqui a gente cria o nosso discriminador, determina qual vai ser a função de perda, que é cross-entropia binária. Aqui é a função de otimização, a Adam. É o esquema que eu falei. São. Não, não, não. Pera, não são. São só MLPs comuns. Não são convolucionais. Aqui a gente não está trabalhando com convolução. Se tu for ver, aqui a gente só tem camadas densas e batch normalization. E aqui só camada densa mesmo. Então não tem convolução aqui. Você pode criar um gerador com camadas convolucionais. É possível. Mas nesse caso aqui é bem mais simples, então não precisa ser convolucional. Se você quiser fazer redes bem mais complexas, você consegue fazer assim. Não tem problema nenhum. Mas essa aqui, como é simples, é só um MLP, tradicional mesmo. Certo? Aí pronto. Aqui a gente é só criando, né? As coisas. Aí aqui é pra gente usar a dimensão latente. Aí a imagem aqui é gerada por um pelo gerador. Isso aqui é a nossa rede, trabalhando com essa imagem latente, certo? Aí a gente coloca aqui o discriminador como sendo não treinável, ou seja, você não treina o discriminador em alguns momentos. Aí você coloca a predição do discriminador, se ele é falso ou real, e aqui é o modelo combinado, que pega justamente o quê? A, a rede geradora e a rede discriminadora, e junta as duas para poder melhorar os pesos. Isso aqui é justamente o quê? A gente coloca as duas em conjunto para operar. Essa é um pouquinho mais complicada, certo? A gente coloca as duas juntas para operar. A saída da geradora é a entrada da discriminadora. E a discriminadora a gente não coloca ela como treinável. Lembra que eu falei sobre congelar o freeze? Isso aqui é o freeze. A gente está dizendo que o discriminador não vai ser treinado. E aí o modelo combinado é justamente o que vai melhorar a rede geradora. Coloca as duas juntas. A rede discriminadora não melhora os pesos e a rede geradora melhora. Baseado que a rede discriminadora vai ter uma melhora a cada época. Então pronto, batch size de 32, ou seja, quantidade de instâncias que você vai ter a cada step, a cada passo. O motivo de eu não rodar essa aqui em tempo real agora para vocês, são 30 mil épocas, isso aqui demora. Não lembro quanto tempo demora essa aqui, mas demora bastante. Acho que é coisa de algumas horas. É, o sample period, que é basicamente o sampleamento, o período de sampleamento. Isso aqui é um vetor de uns, um vetor de zeros. Aí aqui a gente salva as perdas do discriminador e as perdas do gerador. E aqui é só para poder ele gerar a pasta que eu criei aqui, ó, que mostra várias épocas. Cada imagem dessa aqui é uma época que eu determinei. Então, a cada 200 épocas, que é justamente isso aqui, ó, o sample period, cada 200 épocas ele gera uma imagem para mostrar como é que tá. Deixa eu ver se as imagens estão sendo exibidas, só para... Então sim. Depois eu posso mostrar para vocês como é que foi saindo a saída. E pronto. Aqui é só uma função para samplear a imagem, para gerar cada uma dessas imagens aqui. E aqui é a parte de treinamento mesmo. Primeiro a gente treina o discriminador.
que é o quê? A gente vai jogar as imagens falsas para o discriminador tentar identificar o que é falso, o que é real, certo? E aí, depois disso, a gente usa o nosso modelo combinado para treinar a rede geradora. Tá aqui, ó. Ela prediz aqui, cria as imagens falsas, pega as imagens reais em conjunto e coloca as duas para serem processadas. Joga tudo. Imagem real, imagem falsa. O discriminador tenta melhorar isso. E o resultado que ele tem dos pesos, você vai ter pro modelo combinado. O modelo combinado vai fazer você melhorar a parte geradora usando o modelo discriminador. Se o discriminador estiver dando um resultado muito bom, você vai melhorando. Você vai treinando para quê? Para que você consiga enganar mais o discriminador. Ou seja, o objetivo da geradora é fazer com que os resultados da discriminadora sejam piores. Esse é o objetivo da geradora. É isso, a cada percentagem de época ele vai fazendo isso, vai treinando discriminador, aqui é treino discriminador, depois treina o modelo combinado para você melhorar os pesos do gerador e aqui vai computando as perdas. E é isso. Várias épocas, melhorando o discriminador, você congela ele e você treina o gerador e vai fazendo isso o tempo todo. Até o limite que você colocar. Ó, tá aqui a gente consegue ver direitinho, ó. Cada época tá demorando coisa de 30 milissegundos. São 30 mil épocas. Se alguém tiver paciência para fazer aí, 30 milissegundos vezes 30 mil. Dá um bom tempinho. 1030, 900. Dá uns 20 minutos, mais ou menos. Quase 20 minutos. Então, essa aqui é uma rede simples e demora 20 minutos, certo? Acredito que seja aproximadamente isso. Aí aqui a gente consegue ver a função de perda. Nas primeiras, aqui, a função de perda do gerador é muito alta, que é normal. No começo, o gerador é basicamente ruído. Ele só consegue retornar ruído. E conforme ele vai melhorando, as perdas do gerador vai diminuindo. E a gente consegue ver que fica realmente esse ruído todo aqui, porque um fica competindo com o outro. Porque quando um melhora, o outro tem que melhorar também. E eles ficam competindo. Quem vai ficar melhor que o outro? Aí pronto, aqui a gente consegue ver algumas amostras. Ó, aqui nas primeiras épocas, a gente consegue ver que é só ruído. Tá dando pra ver bem ou tá pequeno essa imagem? Só esperar vocês. Tá dando pra ver bem, né? Beleza. Então aqui a gente consegue ver que é muito ruído. Pronto, aqui é a época zero. Aí na época 1000, a gente já consegue ver alguns números sendo formados aqui. Ó, 9 9 aqui é algo parecido com zero. Aqui é um 7 mas parece estar invertido. Mas consegue ver que tem muito ruído. Na época 5000, a gente já consegue ver melhor. Já está melhor formado os números. Ainda tem alguns ruídos grandes aqui. Isso aqui ainda parece um 3, mas está dando para ver que está bem. Não está bem definido. Aqui já é na época 10.000, já consegue ver melhor os números. Ainda tem alguns ruídos, que é normal, mas já está bem melhor. E aqui já é época 20.000. Então a gente consegue ver sendo melhorado a geradora.
Deixa eu ver aqui a 29.800. Ó, aqui já é uma bem mais avançada. Ainda tem alguns pontos, né? A gente consegue ver aqui que ainda tem alguns ruídos, mas já está muito melhor. Tem algumas que já está com uma precisão muito grande. É porque, imagina, são 30.000 épocas. E essas 30.000 épocas tem as duas competindo entre si. Então, uma melhora, a outra piora. Aí, quando a outra piora, ela tenta melhorar de novo e a outra vai piorando. Então, a gente fica competindo. Então, você tem literalmente duas linhas de um melhorando e o outro piorando. Um melhorando, o outro piorando. Então, não é que estava grosso, é que a gente tem uma variação muito grande dessa linha em um espaço pequeno. Aí dá a sensação de que a linha estava grossa. Mas na verdade é porque você está tendo uma variação muito grande dessa linha. É tipo como se fosse uma onda subindo e descendo ali bem rápido e você vê só uma, como se fosse uma linha grossa. Deixa eu até voltar aqui para mostrar. Tá aqui. Essa parte aqui, né? Dá até para ver alguns cantos que ele vai mais alto, ó. Mas é justamente porque ela tá fazendo isso aqui, ó. Ela tá subindo e descendo assim. E é isso. Agora eu vou abrir esse espaço para qualquer dúvida sobre qualquer um desses códigos, sobre algum outro tipo de código. Sim. Esse eu já imaginei que alguém podia perguntar, porque realmente é um dos mais complicados. Para criar as imagens, né? Quando você tem os ajustes de peso aqui já regulados, ele interpreta como transformar um ruído em uma imagem tipo essas aqui, certo? Então a entrada é ruído. Você tem ali informações variadas. É como se fosse assim. Bora considerar as primeiras épocas e as últimas, certo? Deixa eu colocar aqui. Primeiras épocas e a última. É como se ele pegasse, colocasse isso aqui na entrada. Não exatamente isso aqui, porque isso aqui já é a imagem maior. Aqui já é uma imagem de 28 por 28, mas é uma imagem bem menor. É como se fosse um vetor de 100 que se transforma na imagem de 28 por 28. Você tem isso aqui como entrada e você vai sair isso aqui. Então, o que é que ele aprende? Ele aprende a pegar aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho essa parte do código para enfatizar. A gente vai ter um vetor de 100 posições aqui na entrada. E aí, os pesos dessa camada densa vão transformando isso em informação maior. Aqui é 256. Raiz de 256 fica 16, eu acho. Acho que é 16. É, é 16. Pois é. Então isso aqui você já consegue transformar na imagem de 16 por 16. Ele pega um vetor de 100 posições, transforma no vetor de 256, já com parte das características que a gente quer. Os pesos da rede já fazem isso. Você vai multiplicando ali e vai gerando essa imagem. Aí faz a mesma coisa para transformar em 512, depois em 1024, e aqui fica 784, que é essa aqui. Então, literalmente, ele está pegando um ruído, tá jogando pesos ali para transformar cada parte daquele ruído em uma imagem. Assim como a gente pode extrair informações, a gente pode gerar informações novas a partir de informações menores. Você pode tanto aumentar a dimensionalidade quanto reduzir a dimensionalidade. É como se essas informações que tivessem inseridas aqui, nessas 100 posições, que são valores aleatórios, cada posiçãozinha dessa aí pudesse significar parte de um vetor que significa um número. Então, bora supor aqui valores aleatórios que essa rede interpreta para transformar no número 9. Então, ele vai pegar todas essas informações, essas 100 informações que tem nesse vetor latente, e vai transformar num número.
É basicamente isso. É como se fosse, sabe, criptografia? Pronto, você pode usar a criptografia usando a rede neural. Então você consegue configurar para a rede neural transformar algumas informações em informações menores e depois transformar em informações maiores de novo. Ou seja, você pode fazer um. Aí já vou entrar em outro tipo de rede. Uma encoder-decoder, que é o quê? Você codifica e você decodifica. É basicamente isso. É como se a gente tivesse uma informação decodificada nesse vetor de 100 posições, e essas informações codificadas podem significar uma imagem tipo de um número 9. É literalmente como se você pegasse um codec, um encoder-decoder. É basicamente isso. Tem uma informação escondida dentro desse vetor de 100 posições, com números aleatórios, e a gente tenta descobrir qual é essa informação. Só que no caso, a rede aprende que isso são números e tenta gerar esses números perante as informações que ele recebe no vetor latente. Deu para entender melhor? É complicado. A rede generativa é um pouquinho mais complicado. Até por isso que eu deixei ela um pouquinho mais por último, porque como ela é um pouquinho mais complicada, eu acredito que seja bom dar um destaque para ela, principalmente para pergunta, né? Então deixar ela pro final acho que ajuda. Eu não entendi direito a pergunta. Esses números estão sendo formados na imagem dos bichos. Pode formular só um pouquinho melhor a pergunta? Ah, não. No caso, a IA está usando um vetor de 100 posições com números aleatórios. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar para vocês pelo menos o. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou rodar só o começo, que eu acho que já vai dar certo. Eu vou rodar só o começo, porque aí acho que assim já vai dar para ver. Pera, deixa eu ver se não tá faltando nada. Ah, tá faltando. Deixa eu ver qual é o valor de Holy Calls. 5,5. Pronto. 5 por 5 e aqui 100. Tá aqui. Então a gente está gerando um vetor de 100 posições, certo? Com números aleatórios. Aí isso aqui é um ruído. Aí justamente isso aqui vai para a entrada da nossa rede neural. Aí ele vai interpretar cada um desses números aqui como sendo uma característica de um número tipo 9 ou 2
Ou seja, a combinação de números aqui é o que vai determinar qual vai ser o número que vai ser mostrado. Só que isso é como se fosse criptografia, né? É como se a gente estivesse tentando quebrar uma criptografia, entre aspas. Tá tentando transformar esses números aleatórios em uma imagem de um número manuscrito. Deu para entender melhor? Então a gente usa esse ruído aqui. Abrir aqui. Tá aí, ó. A gente pega esses números aqui. Ó, 99. Tá aqui, ó. Cada posição dessa aqui, lembrando que começa do zero, certo? Então a gente tem 25 informações aqui, 25 vetores de 100 posições que a gente usa para gerar as imagens, de 0 a 24, 25. De 0 a 99, certo? 25 vetores de 100 posições, cada um desses 25 gerando uma imagem. Sendo usado para gerar uma imagem. Perdão. Deu para entender melhor? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Esse momento é realmente para tirar a dúvida de vocês. Pronto, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou até repetir uma coisa para vocês, que é, se vocês quiserem tirar dúvidas específicas assim diretamente comigo, eu posso compartilhar meu número. Na verdade, o Davi já tem, né? Então ele pode compartilhar meu número com vocês, se alguém se interessar, para tirar dúvidas mais específicas, para quem está mais avançado, perguntar algumas coisas mais avançadas, para quem está mais no começo também se sentir mais à vontade para perguntar coisas mais básicas. E é isso. Qualquer dúvida, se depois vocês quiserem conversar comigo, é tranquilo. Sim, sim. Essa pergunta do Anderson, a resposta é sim. Quando o gerador consegue enganar o discriminador, pode ser que o modelo está bem treinado? Sim. Mas lembrando que muitas vezes o objetivo não é ele só enganar o discriminador. Ele também tem que conseguir enganar a gente. Então, em alguns aspectos, dependendo do tipo de imagem que está sendo gerada, até que ele consegue enganar a gente. Em outros, não tanto. Por exemplo, eu vou te dar uma coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, nessa imagem aqui tem esses pontos aqui que tem esses ruídos, certo? Lembra que eu falei do filtro passa alta e do passa baixa? Uma coisa que a gente pode fazer depois de gerar o número é passar um filtro passa baixa para eliminar esses pontinhos aqui. O filtro passa baixa ele vai tirar esses pontinhos. Então ele já vai ser um pouco mais é, fácil de enganar a gente. Tudo bem que tem uns aqui que, por exemplo, esse aqui não dá para dizer praticamente de jeito nenhum se ele foi gerado ou se ele é. Ou se ele é. Perdão. Se ele foi gerado ou se ele é real. Esse aqui já é bem mais difícil. No caso do meu mestrado, eu pegava áudios de voz clonada. Então eu pegava uma voz real, pegava uma voz clonada e tentava identificar se ele era real, se era realmente uma pessoa que falou ali ou se foi uma máquina, se foi o computador que gerou aquele áudio. E alguns são bem difíceis de determinar se eles são gerados artificialmente ou se foi realmente uma pessoa que falou. Então, assim, para estudar, isso aqui tá ótimo.
para realmente aplicar no mundo real, se tu realmente quiser deixar mais fiel, mais real, aí tu tem que ver qual é o limite que tu quer atingir. Mas assim, eu considero que isso aqui tá muito bem treinado. É uma rede básica, são 30 mil épocas de treino, a gente podia colocar até mais. Talvez até conseguisse eliminar esses pontos aqui, mas eu acho que, pelo menos assim, por mim, já tá bem fiel à base. Dá pra mostrar um pouquinho, vou voltar aqui na Siemens, ó, isso aqui são as imagens reais. A gente consegue ver aqui que não tem aqueles pontos no meio, né? Mas aí alguns processamentos podem resolver isso. Mas esse aqui, por exemplo, pega esse um. Se não fosse por causa desse pontinho aqui, ó, esse pontinho bem aqui, ele seria totalmente passável. Não daria pra saber exatamente qual é. Se ele é daqui ou se ele é da base real. Beleza? Bom. Eu acredito que o hype ele vem muito por causa das redes generativas, porque IA é antigo, é assim, tipo assim, tem coisas de IA que são do começo do século passado. Aí, quando você começa a mexer com chatbot também, chatbot, rede generativa, um dos principais avanços, assim, que reacendeu muito foi as redes convolucionais, porque você conseguiu processar coisas muito mais complexas. Tudo isso vai aumentando o hype. E como agora muita coisa consegue ser feita com IA, isso dá uma animada. É tanto que tu vê que a ação da Nvidia subiu. Agora teve uma queda por conta da rede chinesa, do DeepSeek, mas é que tá, baixou não foi porque teve uma queda na IA, né? Foi porque conseguiram fazer muita coisa com uma rede bem mais simples, demandando um processamento bem menor. Que é o normal, né? Às vezes você focar na otimização do que você está usando é melhor do que você ficar tentando sempre criar coisas maiores, só que sem se importar muito com a eficiência. Que foi o que eles focaram. Eles focaram em eficiência. Aí por isso que tiveram um impacto grande. Pois é. Sim, o sistema de verificação, na verdade, ele é um pouquinho mais delicado, porque aquilo ali é usado para treinar IA. Então, aquilo ali ajuda a treinar IA para poder ficar melhor. Toda vez que você responde aqueles CAPTCHAs, os CAPTCHAs eles funcionam como treinamento de IA. A gente está servindo como treinamento para IA. Que a gente está dando a resposta certa, né? É tanto que em alguns casos a gente responde uma coisa errada e ele aceita. Uma coisa que não é 100% certa. Geralmente o que não é 100% certo ele aceita. Errado já é um pouco mais delicado. Mas aquilo ali treina IA. Você está dizendo o quê? Você está funcionando como o supervisor de uma IA quando você faz aquilo. E aí, gente, deu 9 horas. Acredito que algumas pessoas. Sim, é possível. Alguns captchas são possíveis você burlar com um bot. Com IA, né? No caso. É possível. Mas sim, o que eu ia falar, já deu 9 horas. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode pedir pro Davi. Tem o LinkedIn também, né? Acredito que todo mundo pegou ontem. Então, vocês podem falar comigo. Eu realmente prefiro que, se for falar, fale mais pelo WhatsApp, que é o que eu uso mais. LinkedIn eu uso mais, eu só acesso quando eu ou eu vejo alguma oportunidade, alguma coisa assim. Mas é isso.
Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, eu posso conversar com vocês depois. E queria agradecer, né, também o convite da galera do Tech Week, do CA também. E é isso. Qualquer coisa, é só falar. Quiser convidar de novo. Ah, tudo bem. Se alguém não viu no chat aí, Davi tá agradecendo a galera também pela participação. E realmente eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu gosto muito dessas oportunidades de conversar com os alunos. Infelizmente, para mim tá um pouco mais difícil de ir pessoalmente, né? Mas com a oportunidade eu espero conseguir ir pessoalmente, até para ter um contato maior com vocês. Se vocês estiverem implementando, conseguir auxiliar melhor. E é isso. Obrigado de novo e até mais.